Olha, agora nós vamos exibir uma reportagem aí sobre uma pesquisa de matemática que foi feita com os alunos, né? Das escolas públicas aqui do Brasil. E parece que a garotada esse ano não foi muito bem, não, né? Diz que foi em Mato Grosso do Sul, essa pesquisa, não foi no país, foi aqui no estado. E parece que a gurizada não tá bom nas contas, não. Diz que 2 mais 2 não tá dando 4, parece que tá dando 3,5. Vamos ver na tela, vai. O Brasil tem apresentado resultados preocupantes em matemática, especialmente em avaliações internacionais. O país ficou entre os piores do mundo em um ranking da qual participaram estudantes do 4º e 9º ano do ensino fundamental, de mais de 50 países. Os resultados são do exame de tendências em estudos internacionais de matemática e ciências relativos ao ano de 2023. Os estudantes sequer alcançaram um nível de conhecimento que é considerado baixo. Na escala, a média do Brasil em matemática entre os alunos de 9 anos foi de 400 pontos, à frente apenas de 3 dos 64 países participantes, Marrocos, Kuwait e África do Sul. Em comparação ao resultado geral das demais nações nessa etapa, é como se o Brasil estivesse 3 anos escolares atrás delas. As provas são aplicadas a cada 4 anos, desde 1995, mas esta é a primeira participação brasileira no exame. A avaliação mostrou que mais da metade dos estudantes brasileiros de 9 anos não sabem tabuada e não conseguem fazer contas básicas de matemática e medidas simples. Isso inclui, por exemplo, multiplicação de números com apenas um dígito, como 4 vezes 5 ou 3 vezes 8, ou medir comprimentos com uma régua. Professor de matemática há mais de 32 anos, Aguinaldo destaca os desafios enfrentados nos últimos anos. Nós, como professores, enfrentamos a dificuldade de que é como ensinar para alguém que não queira aprender. Aquele tempo que a criança tinha que tirar em casa para rever, para tirar alguma dúvida, não está acontecendo. E graças a isso aí, a nossa modernidade, que é uma luta injusta, que nós da escola estamos lutando contra a tecnologia dos dias de hoje. Para o professor, algumas táticas e inovações de ensino da matéria são fundamentais para reverter esse cenário a longo prazo. Eu uso muito com os meus alunos, é o trabalho do raciocínio lógico através de jogos de raciocínio. Então eu trago para os alunos muito material mesmo, voltado a jogos de tabuleiro, jogos de mesa, para trabalhar o raciocínio deles, para forçar eles a pensar um pouco mais. E esses alunos que participam dos projetos, eles têm melhorado. Os outros colegas professores têm notado isso. E seria um dos meios que todas as escolas abraçassem esses projetos, que todas as escolas pudessem estar implantando esses projetos, a título de incentivo mesmo. Mas são poucas escolas públicas que oferecem outros métodos de ensino e para utilizar essas técnicas, inovar e trabalhar o raciocínio matemático e lógico só é possível através de atividades extracurriculares. É importante a gente conhecer estratégias, como aquela criança aprende, como é o processo de aprendizagem daquela criança, para a gente trabalhar de acordo com aquilo. Aqui eu uso através de jogos, ferramentas japonesas, não usamos telas nas nossas sessões, justamente para colocar um desafio para aquela criança que ela precisa pensar, ela precisa resolver aquilo. Então ela vai no tempo dela, da forma dela, encontrar uma resposta para resolver um desafio. O ábaco japonês, por exemplo, é especialmente útil para desenvolver habilidades em cálculos mentais, coordenação motora e raciocínio lógico. A agilidade em processar informações, né? Trabalha também a memória de curto e longo prazo. Então, são ferramentas que vão ajudar a criança a encontrar estratégias e ter um repertório para que ela desenvolva melhor esse raciocínio matemático e essas habilidades cognitivas relacionadas às estratégias. Esses métodos são tão eficientes que muitos adultos procuram por essas aulas a fim de aumentar a concentração e o raciocínio. Eu vi a diferença. No sentido de concentração, de memória, de raciocínio lógico. Os jogos são várias ferramentas e o ábaco é uma coisa que ajuda muito. Então, acredito que para as escolas uma coisa que está precisando, talvez seja uma ferramenta boa
A base matemática é construída nos primeiros anos de vida escolar. Garantir que as crianças desenvolvam habilidades fundamentais desde cedo, como a compreensão de números e formas, é essencial para evitar lacunas de aprendizado que se ampliam ao longo do tempo. Olha, é importante que se coloque, né, a educação em primeiro lugar. Não só no Mato Grosso do Sul, mas no país, porque isso mostra que o Brasil tem muito que avançar, principalmente na matemática, né? E eu não sei, olha, tem horas que nos decepciona algumas coisas, porque a gente vê tanto se falar que precisa se investir na educação, nós vamos investir na educação, o governo federal fala em educação, o que é educação, a bandeira principal do governo federal é educação, mas o Brasil não sei, ele progride, sim, mas a passos lentos. O discurso que se cria é de que, olha, nós estamos caminhando para a melhor educação do mundo. E nós estamos muito longe de chegar a esse ponto ainda. Né? Por quê? Porque falta o incentivo aos profissionais, a valorização desses profissionais. E quando eu digo a valorização, não é só relacionado a dinheiro, não é só relacionado ao salário. Sabe, é dar condições para que esse profissional consiga atuar em condições de sala de aula adequada, né? Autoridade do professor em sala de aula, escolas muito bem equipadas e preparadas, tecnologia aí, comenda solta, né? E o Brasil ainda fica atrás dessa situação, né? O Brasil ainda caminha a passos muito lentos. E, na verdade, a educação deveria ser o primeiro passo, porque quando você investe em educação, a pessoa que tem um ensino, uma qualificação profissional, um curso superior, isso impacta até na saúde dela. Parece bobeira, parece não ter lógica, mas tem. Você sabe por quê? Porque a pessoa que estuda, ela vai se capacitar, vai ter o conhecimento, vai ter o estudo, vai ter uma faculdade, vai ter um curso técnico superior, enfim, ela vai trabalhar, vai ter condições de ganhar melhor pela sua capacidade e pela sua capacitação. Consequentemente, ela vai morar em um bairro melhor. Ela vai ter condições de ter uma casa melhor equipada. Ela não vai ficar num mundo de vulnerabilidade social. Então, a educação, ela precisa, sim, ser o ponto principal de investimento de qualquer nação. Porque senão nós vamos continuar a caminhar a passos muito lentos. Mas o que me parece é que, na verdade, a educação não se investe em tanto, porque a educação ela demora um longo tempo para dar o retorno. Principalmente o retorno político eleitoreiro.